Estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Guarujá. Pelo Santa Portal, você pode avaliar o desempenho de cada um dos candidatos nesse primeiro bloco do debate. Acesse agora santaportal.com.br e faça a sua avaliação. Vamos conhecer agora as regras para este segundo bloco. Pergunta para candidato. A regra assegura que todos serão perguntados e todos responderão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 30 segundos, resposta 2 minutos, réplica 45 segundos e tréplica 45 segundos. Vamos ao primeiro sorteio. Candidato Aranha. Para quem é a sua pergunta, por favor? Para o candidato Farid Madi. 30 segundos, por favor. Candidato Farid Madi, uma das questões mais importantes na administração pública é a probidade administrativa. A palavra candidato vem da palavra cândida. O candidato tem que ter a sua túnica branca para poder administrar uma cidade. O senhor tem os bens bloqueados pela justiça, aliás, uma ação que eu promovi. O senhor se sente confortável administrar a cidade do Guarujá, mesmo com seus bens bloqueados? Bom, primeiro, eu gostaria de dizer que eu vim aqui para falar de propostas. Eu não vim aqui para ouvir agressões, para ouvir esse tipo de ataques. Mas eu queria dizer para você, Sidney, que essa ação a qual você se refere foi anulada na Justiça, lá no Tribunal de Justiça, até porque foi feito de uma forma extremamente atabalhoada, mas, graças a Deus, eu sou ficha limpa, não tenho nenhuma condenação, sou candidato por isso e, enfim, tudo aquilo que vocês tentaram deixar claro, induzindo as pessoas de que eu não poderia ser candidato, veio por água abaixo. Sou candidato e sou ficha limpa. E eu gostaria de estar aqui falando de propostas, especialmente para o nosso jovem, não é, que hoje, infelizmente, está sem nenhuma perspectiva. Quero dizer que eu vou criar no meu governo a Secretaria de Juventude, vou trabalhar muito para que o nosso jovem tenha qualificação profissional. Foi na minha gestão que eu criei a Escola Técnica, a ETEC Santos Dumont, criando lá vários cursos. Infelizmente, depois que nós saímos, nenhum novo curso surgiu na ETEC Santos Dumont e o nosso objetivo também era de trazer a FATEC para a nossa cidade e dar, assim, condições para que o nosso jovem pudesse cursar uma faculdade gratuita. Infelizmente, esse foi outro projeto do meu governo, que infelizmente foi engavetado. Por qual razão, não sei. Aliás, nós tínhamos também lá o embrião da USP, que nós estávamos trazendo para o Guarujá. O decreto e a parceria que nós fizemos junto com a USP, infelizmente também foi engavetado e nós perdemos a oportunidade de trazer para a cidade uma universidade pública da qualidade da USP. Sem nenhuma explicação, esse decreto que nós fizemos foi, infelizmente, revogado e nós não tivemos essa oportunidade. Mas vamos, se Deus quiser, voltar, trazer a FATEC, ampliar os cursos da ETEC e também buscar essa parceria de novo com a USP para que nós possamos ter, se Deus quiser, uma universidade gratuita de qualidade. 45 segundos. Falo e repito, eu revi o debate do Santa Cecília dos últimos 4 anos atrás e falo da importância da gente falar coisas verdadeiras aqui, não inverdades. Essa ação não foi anulada, os bens continuam bloqueados, a ação resultou, foi até o STJ, os advogados do Farid, inclusive resultou no não pagamento de 8 milhões da então empresa de lixo. Eu acho que é importante nós sabermos a vida do candidato, eu acho que é importante nós sabermos tudo que passa pela vida dele, até porque ele vai administrar um orçamento de R$1 bilhão, e é por isso que nós devemos saber não só o que ele planeja, o que ele quer, mas a vida dele como um todo. 45 de tréplica, vendedor. Olha, eu tanto administrei bem a minha cidade, e eu não vou repetir o que eu já falei, porque eu já respondi a sua pergunta. Tanto administrei bem a minha cidade, que vocês acompanham as pesquisas que estão me dando uma grande vantagem já em todas as pesquisas feitas na cidade. As pessoas não esqueceram do que nós fizemos, não esqueceram das minhas obras, o carinho com que eu tenho sido recebido constantemente em todos os bairros. Então, eu vim aqui para falar de propostas, falar para as pessoas daquilo que a gente pretende fazer. E não é assim que nós vamos mudar a nossa cidade, não é falando disso que nós vamos mudar, melhorar
a vida das nossas famílias, mudar a saúde das mulheres que hoje sofrem por falta de atendimento. Nós temos propostas. Aliás, eu sou o único que estou distribuindo o plano de governo na minha campanha. Nenhum Obrigado, candidato. tem plano de governo elaborado. Obrigado, candidato. Próximo sorteio. Candidato Nelson Fernandes. Para quem é a pergunta, por favor, candidato? Era para a prefeita Antonieta, para a candidata Antonieta. 30 segundos. Prefeito, eu gosto de saber por que a senhora fez às pressas um acordo com o banco envolvido no mensalão de Brasília, no Vale Olorduto, dando um prejuízo de 120 milhões de reais aos cofres públicos da prefeitura. Gosto de saber por que a senhora fez esse acordo com o BGM, e com o BMG e com o Banco Chaim Cury. 2 minutos, candidato. Boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer aos telespectadores que nós assumimos uma prefeitura endividada, sem crédito financeiro e sem crédito moral. Nós fomos colocando cada uma das situações que fomos encontrando na sua condição de regularidade. A Prefeitura do Guarujá vivia uma situação de ausência de pagamentos de tributos, nós não tínhamos certidões, não tínhamos as condições de poder realizar convênios, de poder garantir o investimento junto a um BNDES, e haviam algumas ações que precisavam ser feitas. E tudo aquilo que nós fizemos foi feito com todo o rigor que a lei determina. Nós pagamos tudo aquilo que foi devido, parcelamos aquilo que pudemos parcelar, e com o Banco Chaim não foi diferente. Nós fizemos algo que permitia com que a nossa cidade tivesse ficado nessa condição de não poder receber créditos federais ou junto aos bancos internacionais ou BNDES por conta deste aro. E nós fizemos as ações, nós conseguimos tirar da fila das dívidas da Prefeitura mais uma dívida. E com isso, o Guarujá começa a resgatar a sua possibilidade de fazer investimentos, de poder pensar em conseguir crédito para grandes obras de infraestrutura. Foi assim que nós conseguimos o PAC 2, foi assim que nós conseguimos as obras de drenagem para o Santo Antônio, foi assim que nós fomos conseguir os recursos para habitação na Vila Baiana, na Vila Júlia, no Cantagalo, com o PAC, na Cachoeira, e fazendo a gestão correta com o Movimento Brasil Competitivo, onde nós conseguimos economizar 30 milhões de reais e colocar a Prefeitura no lugar. 45 segundos, candidato. Olha, a Antonieta não está falando a verdade. Lá era um dinheiro que era já da Prefeitura, o Maurici não quis fazer esse acordo, o Farid não quis fazer esse acordo, e ela rapidamente fez esse acordo com esses bancos envolvidos lá no mensalão de Brasília, no Vale Olorduto. Então eu creio que esse governo que aí está é um governo de mentiras e um governo que só fala aquilo que interessa. Nós temos que ter um governo sério, um governo que pensa nas crianças, que pensa na mulher, que pensa nos jovens, que pensa, enfim, na nossa cidade. O que acontece? Hoje tem anistia para grandes empresários que compraram áreas, até tendo assassinato do Joaquim nesse caso. Tem anistia, isenções para o Yacht Clube de Santos, que não paga um centavo de IPTU, para o Casa Grande Hotel, Tempo esgotado, candidato. O Sofitel, que não paga IPTU. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Candidata, 45 segundos de tréplica. O candidato, pelo jeito, é muito desinformado e despreparado. Ele sabe muito bem que as operações que foram feitas pela nossa Prefeitura estão resgatando a credibilidade da cidade. O candidato tenta confundir o senhor eleitor. E o eleitor não é mais manipulável, candidato. E, portanto, todas as coisas que fizemos são públicas, transparentes, e o cidadão vai poder conferir o que eu estou falando. Nós recuperamos o crédito moral e financeiro da nossa cidade. E eu não vou admitir, candidato, que o senhor use o nome de um grande amigo e do meu ex-secretário para tentar se promover politicamente. Isso não é correto, isto é inadmissível. Muito obrigado. Próximo sorteio. Candidato Ayrton Cinto. Para quem é a sua pergunta, por favor, candidato? Ex-prefeito Farid Madi. Farid Madi já foi perguntado, nesse bloco não pode mais ser perguntado. Para a professora Antonieta. Também já foi perguntado. O senhor tem que perguntar, Pode começar. segundo as regras do debate, nesse bloco o senhor tem que perguntar para alguém que ainda não tenha sido perguntado. Valdir Tamburus. Qual é a pergunta? 30 segundos, por favor. Doutor Valdir,
A gente enfrenta hoje um problema grave na saúde que é reflexo de problemas do Brasil inteiro. Mas eu queria saber do senhor, que pediatra que é, um excelente médico, se o senhor fecharia o Ana Parteira e se o senhor usaria aquele prédio como maternidade, porque o correto, na minha ideia, seria fazer daquele prédio um prédio para primeiro atendimento, um hospital, aí para o povo aí do Itapema. Um hospital de primeiro atendimento, de atendimento básico, porque é isso que o Itapema precisa. E quando ele foi reaberto agora, foi reaberto candidato, para o Estado utilizar. Eu gostaria se o senhor tomaria essa mesma atitude ou pensaria ou reagiria como eu diante dessa questão? Eu posso te dizer que, em primeiro lugar, eu não construiria uma maternidade em Vicente de Carvalho. Nós temos hoje o Hospital Santo Amaro, nós temos uma média de nascimento de 20, 18, 25 crianças no máximo por mês, e não me consta que nenhuma gestante do Guarujá Vicente de Carvalho deu à luz em casa por falta de um leito hospitalar. A maternidade do Santo Amaro é perfeitamente, ela absorve muito bem. Em segundo lugar, eu acho que a atitude tomada de fechar a maternidade construída é lamentável. Eu ando cansado de ver obras iniciadas por outros administradores e que são interrompidas. Posso citar vários. Hoje, a universidade que está lá, né, que perdeu sua função, depois os prefeitos vieram e construíram mais 2 prefeituras, e muitas vezes a gente não tem nem prefeito exercendo o cargo, né? Isso é muito importante que a gente diga. Agora, hoje, o Guarujá tem um valor. É uma cidade cheia de características aberrantes. Nós somos o único município que, ao invés de recebermos o Hospital do Estado, nós damos. Nós não temos um leito de clínica que foi acrescentado nesses 20 anos depois que eu fui prefeito. Olha, eu acho que eu não vou ser chamado de mentiroso, porque realmente o que eu vi aqui hoje, nós precisamos ter um medidor de mentiras, porque nessa época, você que está me ouvindo ou me vendo, todo mundo vai fazer tudo e todo mundo fez. Eu não sei como que eu vou sair daqui sabendo quem mentiu mais, nessas 3 respostas que eu vi. Isso é lamentável. A população precisa acordar. O que tem é carência na cidade. Falta asfalto, falta 36% de habitações, falta saúde, falta segurança. Anda-se na Vila Zilda e me perguntaram outro dia, na Rua 2, você tem autorização para andar aqui? Esse é o Guarujá que se apresenta hoje. E depois vem discutir turismo. 45 segundos. É isso aí, doutor Valdir. Eu concordo com o senhor. Eu, como prefeito, se fosse prefeito à época, quando o Ana Parteira foi destinado como hospital maternidade, não faria assim. O ideal, o correto para a nossa cidade seria dar apoio financeiro para o Santo Amaro, apoiar a maternidade do Santo Amaro e lá criar uma UTI neonatal. Isso já foi um erro da nossa gestão anterior, do ex-prefeito Farid Madi. Também entendo que foi um erro o fechamento do Ana Parteira e sua reabertura não para um atendimento básico, e sim para um convênio com o governo do Estado. No meu governo, eu vou retomar o Ana Parteira e vou devolver para a população do Itapema como um hospital de primeiro atendimento. O senhor tem 45 segundos de tréplica. Concordo com você, Ayrton. E veja só, hoje a prefeita conseguiu 2 UPAs, faltam médicos. Basta chegar lá e ver que não tem médicos, à noite principalmente. Ninguém se preocupou em criar uma casa de atenção ao dependente químico. Ninguém se preocupou em criar um AME, um ambulatório médico de especialidade. E a senhora que tem um CA de mama tem que esperar 7, 8 meses um diagnóstico, porque é um procedimento complexo, um mapeamento, vindo aqui a Santos. E o Guarujá arrecada mais de 1 bilhão. Eu digo mais de 1 bilhão porque a própria prefeita Antonieta citou que recebe verbas públicas hoje, porque colocou a conta em ordem. Obrigado, candidato. Seu tempo está esgotado. Muito obrigado. Próximo sorteio. Candidato Ribamar. Para quem é a pergunta, por favor, candidato? Eu vou perguntar para o meu ilustre Rubim. 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Rubim, como você vê a segurança no Guarujá? Você que atua na área há muitos anos, tem experiência em segurança, o que você faria quando você for prefeito? 2 minutos, candidato. Olha, Ribamar, a pergunta ela realmente é pertinente. Hoje, o que se vive no Guarujá, eu acho que até de uma forma, acho que no país inteiro, a violência é muito grande e o Guarujá não é uma exceção disso. Eu acho que a primeira coisa a ser feita no Guarujá
é implantar realmente um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado para que se coloque a polícia delegada, que hoje isso já na cidade de São Paulo já existe e realmente funciona. Certo? Eu tive até um problema da outra vez quando eu falei que não adiantava contratar guarda, né? Porque realmente a gente tem que aparelhar a nossa polícia e realmente buscar, através do governo do estado, sabe, que uma efetivação maior na nossa cidade. O que acontece? Porque normalmente se fala que a segurança pública é do estado, só que a própria Constituição ela não define estado. Então o estado, para mim, o município é o estado. Então tem mais é que o município fazer a parte deles. Nós temos o 3º distrito, que ele existe no papel há quase 10 anos, ele só não existe de fato. Tem que se realmente fazer um trabalho voltado para que se faça a segurança de uma forma profissional e não da forma com que é feita hoje no Guarujá. Basta ver que com medidas simples, o que aconteceu lá com infelizmente aquele turista que foi jantar no Guarujá e aconteceu aquela fatalidade com ele em frente à prefeitura. Você vê que com a medida simples, eu acho que do governo, hoje nós temos uma viatura ali 24 horas. Graças a Deus nunca mais aconteceu ocorrência nenhuma, não teve mais crime nenhum, não teve roubo nenhum. E são medidas simples, ô Ribamar, que realmente elas acabam resolvendo. Então eu acho que uma medida você vê, muito simples, eu acho que foi tomada lá, nunca mais tivemos ocorrência ali. Então é até fácil, se você realmente quiser resolver o problema, sabe, você não vai zerar 100%, que realmente isso não existe, ainda mais o tempo que a gente vive hoje. Mas que realmente dá para você diminuir, sabe, pelo menos em 60% o que acontece hoje no Guarujá, isso aí fatalmente você acaba fazendo, Ribamar. 45 segundos. Rubinho, você tem razão, e nós temos que começar com um grande projeto de tirar as crianças da rua, que as crianças que estão assaltando no Guarujá, elas não têm culpa, evidentemente, a culpa é de políticas públicas que não são criadas, voltada para as crianças. Nossos centros comunitários foram fechados, foram desprezados, né, estão lá praticamente abandonados. Nós temos que pensar em tirar as nossas crianças da rua. Eu tive o desprazer de assistir 3 assaltos ali do lado da prefeitura, feitos por crianças pequenos, numa bicicleta, cada um com um revólver muito grande. Então, o Guarujá é uma cidade muito escura e o ladrão tem medo do claro, Rubinho. Você é policial, você sabe disso. Cidade muito escura, nós não temos câmeras, nós temos 305 guardas municipais, eu acho que é muito pouco, né, para ajudar a cuidar Tempo de toda a esgotado, cidade. candidato. Tempo esgotado. O senhor tem 45 segundos de tréplica. Você veja bem, Ribamar, inclusive o Valdir aqui citou, só para você ter uma ideia, hoje nós somos candidatos, alguns candidatos tiveram problemas em entrar em algumas partes da cidade, porque a política implantada lá hoje é exatamente aquilo que o Valdir falou. Se o senhor tem autorização, você veja bem, um candidato que inclusive acho que vai trabalhar para a cidade, para a comunidade, inclusive para a família dessa pessoa, ele tem que pedir uma autorização, tá certo, para entrar, para poder colocar o seu plano de governo, apresentar o seu plano de governo para a sociedade. Então você vê que hoje realmente a gente vive um tempo muito difícil e se realmente nós não tivermos, sabe, pulso hoje e não tiver uma política pública dirigida para isso, a tendência não é melhorar, é piorar. Vamos ao próximo sorteio. Candidato Gentil Nunes. Para quem é a sua pergunta, por favor, candidato? A minha pergunta vai para o Ribamar. 30 segundos. Nos últimos anos, Guarujá foi assolada por denúncias de corrupção entre o Executivo e o Legislativo. O caso do Mensalinho. Denúncias de dinheiro pago com dinheiro público para compra de votos de vereadores. Em seu governo, o que o senhor fará para acabar com esta vergonha que envergonha todos nós de Guarujá e que envergonha a nação brasileira, que é a corrupção? Gentil, você sabe que historicamente no Guarujá, quando ganha um governo, o outro fica torcendo para não dar certo, né? E quando é o outro que ganha, o outro torce para o governo não dar certo. E cria-se essas rinchas, essas mágoas, né? No caso do Mensalinho, ainda não foram julgados, então quem somos nós para fazer o julgamento, né? Eu acho que está na mão da Justiça. A Justiça do Guarujá é muito competente, a Justiça brasileira, eu entendo que é muito competente para fazer essa justiça, tá? Mas eu acho que nós precisamos melhorar muito a nossa cidade. Eu acho que quando nós formos, como o PSB, for o governo, eu não vou ficar lamentando, olha, eu não posso fazer porque o outro deixou dívida, eu fiquei 3 anos para pagar as minhas dívidas. Não,
O governo do PSB, nos primeiros dias de governo, vai começar a governar com seriedade, tomando ações, assumindo compromissos e agindo para que nós tenhamos uma cidade melhor, para que a imprensa não seja proibida de ser distribuída em órgãos municipais, para que canais de televisão não sejam tirados do ar, assim, grosseiramente, simplesmente porque o poder não quer que ela fique no ar. Pode ter certeza, Gentil, nós vamos ser uma cidade bem diferente. O Guarujá, nos últimos anos, foi marcado por uma ditadura enrustida, onde as pessoas têm medo de se manifestar, onde você encontra alguém que é um candidato a prefeito, no dia seguinte vem uma fiscalização. Eles têm medo, a cidade do medo. O Guarujá, hoje, as pessoas têm medo de vir para o Guarujá e o guarujaense tem medo de se manifestar. Pode ter certeza, Gentil, que no governo PSB isso não vai acontecer. Nós vamos iniciar uma grande mudança no governo do Guarujá. 45 segundos, candidato. Em nosso governo, no governo do PSOL, um primeiro ato a ser tomado pelo prefeito será enviar à Câmara Municipal um projeto de lei de emenda à Constituição Municipal, à Lei Orgânica Municipal, para possibilitar a reserva de 1% de orçamento para que a Câmara Municipal, os vereadores de Guarujá, não mais troquem seu voto pelo dinheiro, e sim eles têm a possibilidade de apresentar emendas possibilitando obras, pequenas obras, nos bairros e nas comunidades carentes. Portanto, em nosso governo, senhores de Vicente de Carvalho e Guarujá, o vereador terá que trabalhar muito. Tempo esgotado, candidato. 45 segundos de tréplica, candidato. Gentil, eu tenho muita convicção de que o Guarujá vai viver uma nova época, Gentil. Tenho certeza que o Guarujá vai haver uma reforma muito grande na Câmara Municipal agora. O Guarujá precisa disso. Eu tenho certeza, Gentil, que pessoas que estiveram muitos anos, como na sua vereança, defendendo ideias e quando chegaram no poder mudaram completamente, tenho certeza que no governo do PSB não haverá isso. Muito obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Candidato Rubinho, para quem é a sua pergunta, por favor. Eu posso perguntar para o Ribamar, não? Não? Não. O senhor pode perguntar para o Aranha, Nelson Fernandes, Ayrton Cinto e Gentil Nunes. Aranha, eu gostaria de perguntar para você, né, como é que para você... quem, candidato? Desculpa. O Aranha. Candidato Aranha. 30 segundos, por favor. Eu gostaria de perguntar para você, Aranha, como é que você se sente hoje, né, no Partido dos Trabalhadores, com todo esse processo que a gente vê no STF hoje, do mensalão? Olha, Rubinho, essa pergunta é pertinente. Eu acho que todos que participam do Partido dos Trabalhadores não se sentem bem, mas a diferença fundamental entre o que está acontecendo em Brasília e o que aconteceu no Guarujá há 4 anos é que em Brasília nossos componentes do PT estão sendo julgados. Lamentavelmente, alguns condenados, mas julgados, né? Eu digo isso porque o Zé Dirceu não teve que fugir de oficial de justiça para trancar processo. Eu digo isso porque o Genuíno não teve que se afastar da onde ele morava durante 3 anos e dizer que estava abdicando da vida política para atravancar processo. A diferença entre o mensalão que acontece no STF e a vergonha que aconteceu no Guarujá é que aqueles que participaram do mensalinho do Guarujá estão aí. São candidatos de novo, estão disputando a eleição, não querem discutir sua vida pregressa aqui nesse programa. É importante que possamos discutir, porque o Brasil está discutindo as entranhas do PT, o Brasil está discutindo a corrupção na sua forma mais vil. E nós temos que discutir no Guarujá. Ser ficha limpa ou ser ficha suja para a justiça não significa nada no dia 7 de outubro. Não é possível que a gente possa voltar ao passado e colocar no Guarujá de novo aquelas cenas vergonhosas que nós assistimos. A diferença fundamental entre o PT é que o PT enfrenta o judiciário. A diferença fundamental entre alguns do Guarujá é que se esconde do judiciário. É isso que eu falo e repito, ninguém do PT se acovardou, enfrentou os ministros, estamos lá. Punição haverá? Haverá, mas essa punição deverá ser feita também no Guarujá no dia 7 de outubro. Você, eleitor, não pode voltar com aquilo que foi de mais nefasto no Guarujá dos últimos anos. 45 segundos, candidato. Muito bem, Aranha. Eu fiz essa pergunta até por conta que hoje estavam até sendo julgados alguns candidatos do meu partido,
em relação a esse mensalão. Então eu acho que a política ela tem que ser feita de uma forma transparente. Não adianta você cobrar do seu vizinho e você não fazer a sua parte. Então eu acho que todo mundo realmente tem que fazer a sua parte. Então, Aranha, eu acho que hoje, né, nós vamos esperar até o final desse julgamento, mas eu acredito que realmente algumas pessoas elas acabem na cadeia, porque realmente o lugar delas é realmente na cadeia. 45 de tréplica, candidato. Rubinho, eu concordo que você e quem realmente tem penas a pagar, que pague. Quem for culpado, que vá para a cadeia. Mas não só lá em Brasília, aqui no Guarujá também. Não é possível que a gente possa voltar ao passado e esquecer as cenas que o Brasil inteiro viu pela televisão Bandeirantes, onde alguns escondiam dinheiro e outros se gargalhavam e zombavam do povo. Guarujá não pode retroceder, Guarujá não pode voltar para um passado horrível, um passado obscuro. Quem rouba, não faz. Quem rouba, tira dinheiro da merenda. Quem rouba, tira dinheiro da educação. Vamos lutar até o dia 7 que a população do Guarujá possa acordar. Muito obrigado. Próximo sorteio. Candidato Valdir Tamburus. Para quem é a sua pergunta, por favor, candidato? Para o Ayrton Cinto. Cinto, eu gostaria de saber de você, o que você, caso eleito, vai fazer para o esporte no Guarujá e para o lazer, porque realmente estamos no zero, no fim da picada. 2 minutos, candidato. Antes de responder a importante pergunta, Valdir, eu quero fazer uma retificação ao senhor Farid Madi, que disse que nenhum candidato apresentou ou distribui plano de governo. Primeiro, o senhor não está autorizado, senhor Farid Madi, a falar em nome da minha campanha. Segundo, o senhor está desinformado porque há um jornal sendo distribuído às duras custas por nossa humilde, porém forte campanha, que tem o meu plano de governo, inclusive tem uma matéria falando dos processos que o senhor responde não só no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e também perante o Poder Judiciário do Guarujá. Valdir Tamburus, dentro do nosso plano de governo, que está sendo distribuído em toda a Guarujá, a gente propõe, em primeiro lugar, para o esporte, nós vamos colocar a ADG na primeira divisão do Campeonato Paulista em 4 anos. Através disso, através dessa alçada aí do nosso time, nós vamos desenvolver, paralelamente com o apoio da construção, obviamente, da melhoria do estádio que vai acontecer para a Copa do Mundo, desenvolver projetos sociais de inclusão, inclusive para os atletas paralímpicos, que merecem todo o nosso apoio, que receberam mais medalhas até do que os nossos atletas, que graças a Deus possuem aí o seu corpo normal. Eu quero dizer que para o lazer a gente tem um projeto específico determinado, a Praça é Nossa. Nós vamos iluminar todas as praças, ou pelo menos uma praça em cada bairro, meu querido eleitor, minha querida eleitora. E lá nós vamos desenvolver também atividades de esporte e de lazer. E lá quem vai aplicar e quem vai gerenciar é o artista local. Nós vamos dar uma atenção especial para o artista local, o artista nativo, que nunca teve um carinho da Prefeitura do Guarujá. E mais, para que isso possa acontecer, as praças serão iluminadas, as praças serão reestruturadas, aquela que couber a construção de uma quadra de esporte assim será. E, obviamente, em conjunto com a nossa atuação na área da segurança, nós vamos triplicar o número da Guarda Municipal, nós vamos armar um grupo específico da Guarda, quem quiser ser armado será treinado, avaliado, e nós vamos providenciar também segurança nessa questão, Valdir. 45 segundos. Ayrton, eu fiz essa pergunta para você, porque há 20 anos atrás, quando eu deixei a prefeitura, tínhamos Verão Vivo, com a TV Bandeirantes, um mês na praia, tínhamos shows, festa da cerveja, FENAGUA, segundo evento náutico do Brasil, tínhamos as festas juninas e assim sucessivamente, 4 etapas do Mundial de Surf, fizemos uma do Sul-Americano de motocross e hoje a gente não consegue ter absolutamente nada. A gente não consegue nem tendo o nosso jovem recebido alguma estrutura para que possa competir no exterior. Esse garoto que ontem lutou nos Estados Unidos, eu quem ajudei. E hoje eu vejo aqui todo mundo dizer que faz, que faz, que faz. Acho que a gente precisa alertar o povo porque ele está vendo que não há nada foi feito. 45 de tréplica, candidato. É verdade, Valdir Tamburus, eu concordo contigo. Nós precisamos fazer a diferença na gestão e na atenção em relação ao lazer, em relação ao esporte. Nós vamos também, como você bem disse, colocar eventos o ano inteiro no Guarujá. Nós temos 27 praias e podemos e devemos desenvolver o turismo e as atividades também, não só para o turista, mas principalmente para os nossos moradores, turismo aquático, atividades aquáticas.
Os campeonatos de surf, o campeonato de jet ski, por que não o campeonato de vela que acontece de forma brilhante aqui em Santos? Nós vamos levar tudo isso para o Guarujá. O que falta efetivamente é gestão profissional em quase todas as áreas da nossa cidade. Turismo não será diferente. Turismo e lazer e esportes serão dirigidos com absoluto profissionalismo e compromisso com a nossa comunidade. Muito obrigado. Próximo sorteio. Candidata Antonieta. Para quem é a sua pergunta, por favor, candidata? Só restou o candidato Valdir. Não, Nelson Fernandes e Gentil Nunes. Gentil Nunes. Eu quero perguntar para o candidato Valdir. Não, Gentil. Desculpa. Candidato Nelson Fernandes ou candidato Gentil? Gentil. Guarujá, no meu governo, soube aproveitar, Gentil, todas as oportunidades relacionadas ao desenvolvimento econômico. Portanto, o pré-sal, a Copa do Mundo, na questão do turismo, o porto, o aeroporto, o comércio e o setor náutico. Gostaria que o candidato pudesse falar quais serão as suas ações para beneficiar a nossa população nesses temas do desenvolvimento que a cidade está agindo. Bom, primeiro nós temos que, do meu ponto de vista, e o nosso governo se preocupará muito, muito com o ensino, com a educação. Não haverá desenvolvimento se nós não investirmos muito mais do que os 25% que é por lei. Nós pretendemos promover o ensino superior gratuito. Quando tivermos a oportunidade de ser o prefeito da cidade, quero rediscutir com a sociedade e com a UNAERP para ali transformar parte daquele prédio, que é um patrimônio da cidade e que foi construído no período em que eu fui vice-prefeito, é um patrimônio da cidade. Eu quero ali implantar a universidade pública junto conveniar com a USP para promover o ensino superior, porque não tem desenvolvimento se nós não tivermos tecnologia. Ali também ensino profissionalizante de ponta para absorver os postos de trabalho que vão ser oferecidos pela tecnologia que precisa o pré-sal. E também pretendo, no desenvolvimento econômico, criar um colegiado que vai indicar o secretário de desenvolvimento econômico, porque eu preciso trazer a sociedade para administrar conosco. É necessário, não se pode governar dissociado das pessoas que vão nos levar à cadeira de prefeito de Guarujá nestas eleições. 45 segundos, candidato. Gostaria de dizer para o eleitor que, de fato, valeu a pena colocar a cidade em ordem. Valeu a pena transformar a nossa cidade numa cidade com contas pagas, outras equacionadas e recuperar o crédito moral e financeiro. Isso trouxe investimentos. E a preocupação com a qualificação, uma vez que conseguimos atrair tantos investimentos para a cidade, como o pré-sal, Copa, a primeira empresa do pré-sal na nossa cidade, aeroporto, é a qualificação das pessoas. Diferente do governo passado, que perdeu a oportunidade de doar a área Paritec e Fatec, a prefeita Antonieta, eu doei ao governo do estado e nós teremos no Jardim Progresso uma escola técnica com mais cursos, além do Senai que já está no 1º de maio. 45 segundos de tréplica, candidato. Não basta só tudo isso que está sendo falado aqui se não houver combate real à corrupção. O governo anterior promoveu esse escândalo que foi uma vergonha ao mensalinho. E o atual preocupou-se com a Câmara distribuir cargos em troca de votos, ou seja, para manter a base aliada, criou o horrível costume, prática de trocar o voto para manter o voto de vereador. Em nosso governo, repito, é necessário combater a corrupção, inclusive promover o controle social, o controle da sociedade nas compras da prefeitura, principalmente nos setores de educação. Tempo esgotado, candidato. Há problemas muito sérios. Muito obrigado. Último sorteio. Candidato Farid Madi, que obrigatoriamente tem que fazer a sua pergunta ao candidato Nelson Fernandes. Bom, Nelson,
Em meu governo, eu criei a Secretaria de Regionais. Criamos a regional de Boa Esperança, além da de Vicente Carvalho, Perequê, Santa Rosa, enfim, vários bairros foram atendidos com regionais e outros bairros foram atendidos com micro-regionais. Infelizmente, nós assistimos o desmonte de todas essas regionais e hoje a nossa população, infelizmente, fica sem condições de ser atendida. Você concorda com o fechamento das regionais, Nelson? 2 minutos, candidato. Olha, de jeito nenhum, não concordo. Inclusive no meu governo, está aqui no meu plano de governo, nós vamos criar 5 subprefeituras na cidade. 3 em Vicente de Carvalho e 2 em Guarujá. Porque as subprefeituras vão estar mais perto dos problemas da nossa cidade, que são muito grandes em todos os lugares da nossa cidade. Então, no nosso governo, nós vamos criar 5 subprefeituras. Quando foi fechada as regionais, eu fiquei triste, porque a população falava, Nelson, antigamente a gente ia ali, a gente pedia um caminhão, vinha o caminhão para levar o lixo ou para tampar o buraco. O Gilson Gato, que trabalhava ali no Enseado, outro no Santa Rosa, o Zé Carlos ali no Boa Esperança. Então a gente viu tudo isso ser destruído. Por quê? Porque é uma empresa só hoje que manda na cidade. Essa empresa que faz todos os serviços de manutenção da cidade e faz de uma qualidade péssima. Tanto é o asfalto ali da Marechal Rondon, na Astúrias, como é o asfalto da Mário Dage, como são toda a zeladoria da nossa cidade. A subprefeitura é para fazer a zeladoria das coisas urgentes da nossa cidade. Então nós temos que fazer com que a gente volte a ter as subprefeituras. Não vai ser regionais não, Farid, eu vou fazer subprefeituras e vou nomear um subprefeito de cada lugar, como são nas grandes cidades, como é em São Paulo, como é em Osasco, como é em São Bernardo. Vamos ter subprefeitos, que Guarujá antigamente tinha. Tinha o subprefeito que ficava lá em Vicente de Carvalho, na coordenadoria de Vicente de Carvalho. Você acabou sendo coordenador de Vicente de Carvalho. Então nós temos que fazer com que tenhamos mais rápido o atendimento aos grandes problemas da nossa cidade. E tendo a subprefeitura, a população vai cobrar direto lá, porque hoje, para chegar no 5º andar do gabinete, ninguém consegue chegar. Mas com as subprefeituras nos bairros, com certeza, a população vai lá e cobra na hora do subprefeito e ele vai consertar aquele problema iminente de zeladoria que nós precisamos muito grande para a nossa cidade. 45 segundos, por favor, candidato. No meu governo, nós vamos reabrir as regionais, vamos reativar as regionais do Perequê, do Boa Esperança, de Vila Zilda, Vila Edna, todos esses bairros que infelizmente perderam as regionais. Nós sabemos hoje que o estado de conservação das ruas é terrível, além da operação de manutenção das ruas, de limpeza de bueiros, desobstrução da galeria de águas, que não acontece mais, e os lugares que mais sofriam com isso hoje sofrem mais ainda por falta da manutenção. Logicamente nós vamos reativar e fazer com que esse trabalho de manutenção, de conservação, possa voltar a acontecer. E também criar as audiências públicas para que nós possamos definir, junto com a nossa população, quais são as demandas mais importantes. Tempo esgotado, candidato. 45 segundos de tréplica. Olha, eleitor de Vicente de Carvalho e Guarujá, nós temos que fazer as coisas certas. Não podemos deixar empresários, mal empresários, mandarem no dinheiro da prefeitura. Nosso orçamento é R$1 bilhão por ano e esse dinheiro dá para fazer muitas coisas importantes. Por isso que eu vou fazer as subprefeituras com equipamentos próprios, nada de alugar maquinário por 6 milhões, contratar locação de carros por 7, 8 mil reais por mês. Nós não, vou ter a frota própria de carros, a frota própria de maquinários e atender na hora o munícipe que chega lá para reclamar na subprefeitura, porque nós vamos estar cobrando os subprefeitos em todos os lugares da nossa cidade. É muito mais fácil para você cobrar e para mim cobrar também. Muito obrigado, candidato. Dessa forma, chegamos ao final desse segundo bloco. Você está acompanhando o debate com os candidatos à Prefeitura de Guarujá. Retornaremos logo depois de um breve intervalo. Não saia daí. Santa Cecília TV na cobertura das eleições 2012.